Ok? Pega esses 3 verbos. Verso 22, aproximemo-nos. Verso 23, guardemos. E verso 24, consideremos. Segunda tríade. Veja que existe uma seção entre essas 2 tríades, do final do 4 e da metade do 10, que é justamente o coração de Hebreus, como epístola. E vocês devem se lembrar, por exemplo, daquele tríplice ofício do Messias. Lembra? Profeta, sacerdote e rei. Em Hebreus, nós temos o tratamento dos 3. Mas não é o propósito de Hebreus lidar, por exemplo, com a aliança davídica. Não é. Mas ele vai mencionar especificamente, citando o Salmo 110, ao falar sobre Melquisedeque, ali no capítulo 7, final do 6, início do 7 de Hebreus, ele lida com esse aspecto da realeza de Jesus. Mas a essência do tríplice ofício do Messias em Hebreus é justamente o seu sumo sacerdócio, que é exatamente o conteúdo existente entre essas 2 tríades. E olha que interessante. 3 exortações com base na exposição do sumo sacerdócio que viria na sequência. Ao término da exposição do sumo sacerdócio, 3 exortações por causa do que Cristo fez por eles. A base da vida cristã, a base da firmeza teológica, a base da maturidade teológica daqueles crentes é a obra de Cristo em favor deles por causa de quem esse Jesus era. O autor de Hebreus não está apelando, no sentido de exortando, a uma firmeza na fé baseada numa resiliência própria. Não. Tanto é que no capítulo 12, verso 4, ainda não tendes resistido na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A base não é resiliência, a base não é martírio, a base não é um ideal próprio, a base é que esse Cristo suportou tamanha perseguição dos pecadores. E o termo hipomoné, que é o termo perseverança ou suportar, acontece algumas vezes no capítulo 12, verso 1 ao 4. E não é por acaso que no finzinho do 11, ele falando sobre toda essa turma do Antigo Testamento, das testemunhas na fé, que muitas delas foram submetidas a escárnio, foram cerradas ao meio, serviram como espetáculo para os prazeres e deleites de pessoas que as perseguiram, mas todas elas permaneceram firmes e fiéis na fé em Jesus, por causa de quem esse Jesus era e do que esse Jesus faria por eles. No caso, olhando para frente, o que é que o autor de Hebreus faz? A turma do Antigo olhou para frente, nós hoje olhamos para trás. Mas a base da nossa resistência, a base da nossa perseverança é quem Cristo é e o que Ele fez por nós.